Uma das principais dicas que eu dou para quem quer assistir filmes mais diferentes, quem quer conhecer novos diretores, quem quer assistir mais e quer assistir melhor no próximo ano, é fazer o desafio 52 filmes dirigidos por mulheres, né? O 52 Films by Women. É um desafio bem conhecido dos cinéfilos, eu já faço ele aí há uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Tem ano que eu consigo fazer 52 filmes, tem ano que eu não consigo fazer 52 filmes, tem anos que eu acabo passando um pouco. Basicamente a ideia é você pegar um filme por semana, né? O ano tem 52 semanas, toda semana você assiste pelo menos um filme dirigido por uma mulher. Não importa se esse filme é uma animação, não importa se esse filme é um documentário, não importa se é um filme brasileiro, não importa se é hollywoodiano. Basicamente a única regra é que seja um filme por semana e dirigido por mulher. Isso acaba sendo interessante porque com o tempo, conforme a gente vai fazendo, naturalmente a gente vai percebendo como é meio difícil encontrar filmes dirigidos por mulheres. Muitas vezes a gente acaba caindo nas mesmas diretoras de sempre, muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade até para encontrar esses filmes, principalmente quando são filmes mais antigos. E a gente nota meio que, mesmo sem querer, a gente acaba assistindo muito mais filmes dirigidos por homens, porque a indústria ela é muito mais, tem muito mais homens trabalhando do que mulheres. Então acaba sendo um desafio que tem uma certa importância social, né? Lembrando que é um desafio também que, se você quiser aumentar a dificuldade, ou se você já está fazendo há um tempo, você pode dobrar, porque tem os 104 filmes por mulheres, né? Que é basicamente você assistir 2 filmes dirigidos por mulheres. Não é um desafio relativamente fácil, eu diria que ele é um desafio tranquilo de fazer, até porque você pode, por exemplo, pegar só filmes contemporâneos, mas é um desafio que ele acaba trazendo aí esse certo grau de dificuldade quando a gente começa a ter que realmente procurar, ainda mais se você quiser não assistir basicamente a filmografia de uma única diretora, como por exemplo seria a Agnes Varda, né? Você poderia, não, vou assistir só filmes dela, e aí você já vai ver bastante coisa. Mas se você quiser variar, isso acaba trazendo um grau de dificuldade e acaba meio que trazendo também um pouco dessa conscientização, que eu acho que é interessante, porque no final das contas o desafio ele é muito satisfatório no final do ano, você olhar para tudo que você assistiu e realmente você ver que descobriu tantas diretoras novas. E a ideia desse vídeo é basicamente trazer alguns desses desafios, dessas metas, que já são familiares para muitos cinéfilos, né, que muitos conhecem esses desafios, mas trazer aqui em vídeo para sugerir para você que acha que tá muito vítima do algoritmo, que você tá sempre vendo as mesmas coisas, você acha que não tá descobrindo nada, tá faltando criatividade em Hollywood. Se você for para esse lado, se você for para esses desafios, talvez você vai encontrar novas histórias, novas vozes, e você vai acabar tendo um ano bem satisfatório para assistir mais filmes, mas também para assistir melhor esses filmes que você vai acabar encontrando no meio do caminho. E antes de continuar, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita já para se inscrever se você é novo por aqui, se você vai mandar uma mensagem pro YouTube que esse vídeo é bom o suficiente para você querer fazer parte da nossa comunidade. Estamos sempre conversando aí de cinema, desde lançamentos, filmes pro Oscar, lançamentos de streaming, análises e tudo mais. Deixa também um like nesse vídeo, já comenta aqui embaixo se você for fazer alguns desses desafios, qual que você vai fazer, se você vai fazer mais de um, qual que você já faz, que vai ser bem interessante pra gente trocar essa ideia. E lembrando também que se você quiser me ver falando de outros assuntos como séries, ou quiser me ver falando de tudo que eu tô assistindo de filmes, ou simplesmente trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando dos outros desafios, né? Basicamente, como eu falei, eu já faço os 52 filmes por mulheres há alguns anos, mas esse ano é a primeira vez que eu vou fazer um que eu descobri recentemente, que se chama o Desafio Criterion, né? The Criterion Challenge, que basicamente consiste, é parecido, você basicamente vai pegar 52 filmes para assistir no decorrer do ano, que são filmes lançados na Criterion Collection, que é uma coleção de filmes ali de uma empresa que ela pega filmes recentes, que são mais cults, e filmes clássicos, que muitas vezes eles restauram, para disponibilizar em versões ali de DVD e Blu-ray, que são colecionáveis, lindíssimas. Você não precisa necessariamente comprar, né, as edições, você pode assistir de outras maneiras, assistir em streaming, mas basicamente é você pegar filmes que estão nesse catálogo da Criterion, seja dos filmes lançados em mídia física, seja dos filmes que eles disponibilizam no streaming deles. Aqui, esse desafio ele é um pouco mais complexo que o anterior, porque ele não é simplesmente você pegar 52 filmes aleatórios do catálogo da Criterion, porque ele tem umas regras. Basicamente, esse desafio ele é criado por membros do Letterboxd. Aliás, o Letterboxd é uma ferramenta que eu acho que é válida para você fazer qualquer um desses desafios. Se você já usa o Letterboxd, vai te ajudar bastante. E lá tem uma lista, que é meio que a lista primária do desafio Criterion, que é criada por um usuário do Letterboxd que meio que dá as diretrizes do desafio todos os anos, onde ele escreve qual é a lógica dos 52 filmes. Então, o primeiro filme, ele tem um filme que ele
da edição da Criterion de 20 anos atrás, aí o segundo filme é um filme que não tá na sua lista de assistir, e por aí vai, né? E tem os filmes dirigidos por mulheres, tem filmes que foram escolhidos por tal diretor, então tem todas umas regrinhas, é engraçado, é divertido de fazer, porque novamente, assim como o desafio dos 52 filmes por mulheres, ele te tira dessa zona de conforto, ele te faz procurar filmes novos, te faz ali querer ter essa curiosidade de descobrir, porque tá meio que gamificado. Você, no final das contas, você quer chegar ao final do desafio e você quer assistir os 52 filmes. Nessa lista também do Letterboxd vai estar algumas listas que vão te servir bastante de ajuda, com uma lista de todo o catálogo da Criterion, uma lista de todos os filmes que a Criterion lançou há 20 anos atrás, então tem todo o lance tipo, eu quero ver um filme de 2006, que a Criterion lançou ali o Blu-ray em 2006. Tem uma listinha já pronta para você só escolher o seu filme. Então são facilitadores que ajudam e acabam também meio que incentivando você a fazer parte de uma comunidade que também está fazendo esse desafio, também estão marcando ali os filmes que estão assistindo dentro do desafio, estão fazendo suas listas, e acaba sendo uma troca bem legal para você conhecer filmes novos também. Lembrando que eu vou deixar linkado aqui na lista, para facilitar a vida de vocês, a lista master ali do desafio, e eu também vou deixar linkado a minha lista do desafio da Criterion, né, que é o Criterion Challenge, que eu achei bem interessante. Outra forma de você encontrar filmes legais para assistir, você acabar assistindo coisas novas que são maneiras, é você pegar um diretor, ou um ator, ou uma atriz e meio que fazer a maratona ali, né? Não necessariamente uma maratona, mas você assistir no decorrer do ano, ou sei lá, de um trimestre, um semestre, a filmografia dessa pessoa, desse diretor, dessa diretora, desse ator, dessa atriz. Particularmente eu gosto de fazer por diretor e assistir todos os filmes em ordem cronológica, porque isso meio que vai te dar uma noção de como o diretor ele evoluiu a própria técnica, ele evoluiu o próprio olhar, né? Como que ele foi mudando no decorrer dos anos. É interessante, e mesmo nesse desafio, eu gosto de incluir os filmes que eu já vi do diretor. Então, por exemplo, se eu for pegar um diretor como o Scorsese, eu vou assistir coisas novas, porque tem bastante coisa que eu não vi do Scorsese, mas eu também vou pegar filmes que eu já vi dele e vou assistir no meio desse desafio, porque, como eu falei, no final das contas, vai me dar uma noção bem interessante de como Scorsese era quando ele começou a dirigir e como ele está dirigindo hoje, quais são os temas que se repetiram, quais são os temas que mudaram, como o próprio estilo de Scorsese foi se aperfeiçoando no decorrer do tempo, e acaba sendo uma aula de cinema que você meio que faz sozinho, né? Você meio que vai ativamente fazendo e que acaba sendo muito divertida de fazer. Você vai conhecer novos filmes e você vai se aprofundar numa filmografia de alguém que você já conhece, de alguém que você já curte, seja um diretor, um ator, uma atriz. Geralmente eu organizo o diretor que eu tô assistindo lá numa lista do Letterboxd. Então também aproveita já para me seguir se você ainda não me segue, se você tem. Se você não tem, tá interessado em fazer, eu recomendo muito que você crie uma conta no Letterboxd, não que esse vídeo seja patrocinado, mas crie uma conta lá, marca o que você tá assistindo, porque isso vai ali te ajudando a você descobrir cada vez mais filmes também. Eu acho que todos esses 3 desafios você consegue fazer mesmo que você não seja uma pessoa de filmes antigos. Mas o próximo é já para a pessoa que quer conhecer um pouco mais de história geral do cinema, né? História completa do cinema, porque é o desafio 100 anos, 100 filmes, onde você basicamente pega os últimos 100 anos, ou seja, de 1926 até 2026, e você assiste um filme por ano, né? Então você pega ali desde 1926, assiste um filme, depois um filme de 1927, depois um filme de 1928 e por aí vai. Não precisa fazer com vários filmes, você pode escolher um único filme de cada ano. Acaba sendo interessante porque meio que vai te dar uma visão parecida com a do diretor. Você vai ver quase como toda a evolução do cinema e nisso você tem chance de conhecer vários clássicos que muita gente fala que ali, por exemplo, são filmes importantes para você entender a montagem, né? Então tem montagem soviética, tem outros que você vai poder observar como foi a transição do cinema mudo para o cinema falado, Technicolor, várias técnicas, o CGI, como que foi mudando no decorrer dos anos, né? Como é que ele foi quando ele foi criado, quando ele foi mudando, quando ele foi sendo aperfeiçoado. Então você consegue ter uma visão muito legal. A gente tá falando de um desafio com dobro de filmes, né, do que eu tava falando antes, tava falando de desafios ali com 52 filmes. Aqui com 100 filmes, você também consegue, se você botar 2 ali por semana, você consegue fazer tranquilamente no decorrer do ano. São 2 filmes, para muita gente é um número bem tranquilo de assistir, e você vai acabar, como eu falei, tendo uma grande aula de cinema meio que composta sozinho, né? Você vai fazer, você vai ter quase seu autodidatismo em cinema. É sempre legal se você pegar livros para ter referências, né? Dicas de amigos também, de qual filme assistir. E acaba sendo um desafio bem prazeroso de fazer, bem interessante para você conhecer obras que talvez você ou nunca veria ou demoraria muito para ver.
E uma lista que traz um desafio parecido, né, de você também ir para filmes que ou você demoraria muito para assistir ou talvez você nunca visse, é você assistir os 250 filmes do Top IMDb. Eu sei que ela é uma lista um pouco mais rasa, digamos assim, né? Tem muita gente que considera essa lista bem fraca, assim, porque prefere listas um pouco mais cabeçudas, né? Tipo a lista da Sight and Sound, a lista ali dos filmes da Abracine, né? De cinema brasileiro. Mas eu acho que a lista do MDB é um top interessante, tá longe de ser um top definitivo, nossa, melhor lista de cinema que eu já vi. Tem muito filme ali que eu não considero que deveria estar ali, né? Porque é uma lista que ela é composta pelo top 250 melhores avaliados pelo público, né? Então, assim, é basicamente, quanto mais gente dá nota alta, melhor esse filme vai ser ranqueado, e aí o top 250 tá ali no IMDb. Mas ao mesmo tempo que é uma lista que tem muita coisa ali como o Batman do Nolan, sabe? Os filmes do Nolan, O Poderoso Chefão, sabe? Que são filmes bem mais conhecidos do público, você provavelmente vai acabar se deparando com filmes que você não conhece ou que você já viu e não teve tanto interesse. E sim, se você pegar, né, isso aqui não é uma lista com um número fixo, o top é 250, mas não é um desafio que você tenha que assistir os 250 no único ano. Mas se você pegar um por semana, você já assistiu mais de um quinto da lista, né? Você vai assistir 52 filmes de 250. Se você pegar e instituir meio que a regra de só assistir filme que você ainda não viu, a chance de você encontrar várias joias escondidas ali que você nunca parou pra assistir, você nunca parou pra pensar sobre esses filmes, é muito alta. E também vai te dar um pouco essa sensação de que você tá saindo desse lance de você estar refém do algoritmo, né? De você estar refém ali do algoritmo de um streaming, de você entrar e, só tô assistindo o que eles estão me sugerindo, porque você ativamente está procurando coisas novas para assistir. E muitas dessas são de fáceis acesso, né? Muitas dessas estão nos streamings, muitas dessas estão ali fáceis em grupos de compartilhamento, que a gente tem que ser bem sincero que ajuda pra caramba e é uma realidade, né? Tipo, não dá pra fingir que não existe. E alguns dos filmes mais clássicos, né, mais antigos ali da década de 20, 30, 40, funciona não só para essa lista como a da lista dos 100 anos, 100 filmes, você consegue encontrar aqui no próprio YouTube. Então tem muita coisa recente que eu assisti que eu não consegui encontrar e eu falei, cara, eu não vou, né, baixar, eu achei no próprio YouTube, assisti no próprio YouTube e foi ótimo. Você acha muitas vezes com uma qualidade bem tranquila de assistir, então vale a pena dar uma procurada. Por fim, eu queria só reforçar algumas dicas, né? Como eu falei, tem esse lance de você procurar em streamings, em grupos de compartilhamento também, que vai te ajudar bastante a achar algumas coisas, mas também usar o Letterboxd. Eu acho que o Letterboxd ele ajuda principalmente para essas listas mais fixas, como a do IMDb, 1001 filmes para ver antes de morrer. Filmes como o próprio Letterboxd também tem um top de 250 filmes que eu acho válido. Tem uma lista de filmes dirigidos por mulheres. Então, assim, lá você consegue já ter uma noção do que você já viu dessas listas, do que você pode ali botar na sua watchlist para ver depois, e meio que se organizar para tornar mais fácil encontrar esses filmes depois, né? Quando é uma lista como a dos 52 filmes por mulheres, que você define a sua lista, ou no caso de listas como do MDB, para você já ver o quanto você já viu, né? A porcentagem que você já viu daquela lista, para ver o que falta assistir. E talvez a dica mais importante de tudo isso é larga o bendito celular, tá? Assiste o filme, foca ali, deixa o celular de lado. A maioria desses filmes tem que 2 horas, às vezes muito menos, a gente tá falando de muito filme antigo, que tem 1h20, 1 hora, às vezes menos de 1 hora. Então larga o celular um pouquinho, tenta focar no filme, você vai ter uma experiência melhor, né? Vai combater um pouco, né? A gente já falando de ser refém do algoritmo, então você também vai estar lidando um pouco com essa lance de você ser refém dessa sociedade da ansiedade, assim, de que você tá sempre querendo mais, tá sempre querendo a série do momento, você tem que maratonar, você não pode assistir um episódio por vez, sabe? O filme você tem que assistir ali, sabe, com o celular na mão, você tem que estar sempre consumindo tudo de 1 minuto, porque se for mais de 1 minuto você não consegue processar. Então, larga o celular um pouquinho, aproveita, assista bons filmes, curta a experiência, assista filmes ruins também, que acaba valendo a pena no final das contas, você vai ter um repertório legal. E é isso. Aproveita essa lista, aproveita esse desafio, manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai curtir. Não esquece de comentar aqui embaixo qual desafio desses você vai fazer, ou que você já faz, e que você recomenda para outras pessoas. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.